Eu sou Luciana Cardoso, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou uma apaixonada pela psicologia do dinheiro. Eu acho sim que o autoconhecimento transforma a nossa vida. Eu era uma Luciana que batalhei muito para ter uma relação com o dinheiro diferente dos meus pais. E eu tentei. Eu juntava dinheiro, eu batia na porta do banco. Eu ainda lembro quando eu fui no Bradesco com R$1.000. Isso tem mais ou menos uns 25 anos atrás, uns 20 anos atrás. E eu queria investir. E o gerente do banco falou pra mim que era muito pouco dinheiro. E que era melhor eu usar aquilo lá pra uma coisa boa pra mim. E eu falava, mas eu quero comprar um apartamento. E ele falava, não, menina, isso não é pra você. E eu fui embora daquele grande banco com uma sensação de estar perdida. E eu fiquei perdida durante muito tempo até conhecer a psicologia do dinheiro. Porque eu juntava, eu gastava, eu não entendia o que eu fazia com o meu dinheiro, eu não sabia por que o dinheiro sumia, eu não sabia por que eu sempre estava disposta a pagar a conta dos outros. Na verdade, eu nem reparava que eu fazia isso. Foi a psicologia do dinheiro que me encontrou. Então eu sou uma psicóloga financeira porque a psicologia financeira um dia me encontrou. E hoje eu consigo falar da psicologia, fazer o que eu faço porque eu vivenciei tudo aquilo que eu falo com vocês. Ontem eu dei uma aula no Heranças 2 e a gente foi usar a fotografia. E às vezes eu tô do lado de cá, eu fico rindo, porque dá desespero nos meus alunos. E eu sei desse desespero, eu conheço esse lugar, eu já estive nesse lugar. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é um lugar de um conhecimento de vida e um conhecimento teórico. Existe uma base teórica por trás de tudo aquilo que eu falo. Então ao longo do tempo eu vou citando autores, mas quem quiser pode mandar direct falando sobre os autores, né? A Camila Dutra respondeu esses dias para trás falando que o Heranças é um curso com muita base teórica e que conforme ela ia precisando, ela ia me perguntando e eu ia entregando a base teórica. Então é uma live, não dá para eu ficar falando muito sobre teorias, sobre os autores das teorias, mas tudo que você precisar, me manda um direct. Me fala, eu quero só que você entenda que aqui é uma aula de verdade, com muito conhecimento e que muita prática, ok? Vamos lá? A aula de merecimento que a Claudinha respondeu dia 22/1, às 20 horas. Eu acredito que é às 20 horas, ela colocou às 8, então eu acredito que é às 20 horas. E nós vamos falar justamente sobre isso, por que o dinheiro passa pela minha mão e eu perco. Hoje nós vamos entender o nosso DNA financeiro, porque o nosso DNA financeiro é a base das nossas primeiras sabotações. Se eu não entendo o DNA financeiro, eu não consigo o início de onde que eu começo a sabotagem. Então a aula de hoje, para você que sabota, para você que está paralisado, para você que anda em círculo, para você que não consegue sair do lugar financeiro, a aula é extremamente importante. E se você conhece alguém que vive nesse ciclo, aqui em Belo Horizonte existe uma grande praça que tem várias saídas, que é a Praça Raul Soares. Então eu falo muito com as minhas alunas que são daqui. Se você tá lá no meio da Praça Raul Soares, dando círculo há anos, essa aula é para você. Se você tá paralisado, repetindo os mesmos comportamentos de 2003, essa aula é para você. Então já compartilha, distribui, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar. Às 8, a Claudinha disse às 8, é às 8 mesmo, tá? A aula com muitos conhecimento e muito sentimento, porque é um lugar de muito respeito, ok? Então, pessoal, já compartilha. Carolina Mundim já entrou na live, então nós podemos começar. Eu sempre brinco com isso, né? Estamos aqui, então nós já podemos começar. Hoje nós vamos olhar para o nosso DNA financeiro. Mas antes eu quero te explicar uma coisa. Nós
excluímos a educação financeira? Não, nós andamos junto com a educação financeira. A psicologia e a educação financeira, elas andam de braços dados. Mas eu sempre falo com os educadores financeiros, a psicologia é algo que vem na frente. Se eu não entendo a parte psicológica do meu dinheiro, é muito difícil eu olhar para as planilhas e para os números. Então, olhar para a parte, para esse DNA, para essa aula de hoje é importantíssimo. É esta aula que vai ser a base da sua transformação com o dinheiro, ok? Então, o que é o DNA financeiro? É a nossa origem financeira, é a nossa genética financeira, é a forma primária de eu lidar com o dinheiro. Todo mundo tem um DNA financeiro. E é aí que eu chamo de heranças financeiras. Algumas pessoas falam para mim, Luciana, eu não tenho uma herança financeira. Luciana, eu não vou herdar nada financeiramente. Engano seu. Engano seu. E eu já quero saber aqui, quem aqui tem uma herança? Uma herança. Quem já sabe da sua herança? E quando eu tô falando de herança, gente, não é da casa, do lote. É da herança genética, da história de vida. Quem aqui conhece a sua história de vida? Nossa história de vida é composta pelos nossos comportamentos, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações a respeito de dinheiro, que nós herdamos dos nossos pais. Então, por que a Luciana, eu tenho um pai, eu tenho dos meus pais a desorganização? Essa, Larissa, é a sua herança. Você herda dos seus pais a desorganização. Isso é a sua herança. Eu tinha uma herança financeira e tenho ela ainda, ela faz parte de mim. Qual que é a herança? O perder o dinheiro. Sumiu o dinheiro desapareceu. A minha herança é viver na zona de sobrevivência. Na minha família, ninguém usufrui do dinheiro. Todo mundo sobrevive com o dinheiro. Essa história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, essa história financeira é a minha história com o dinheiro. Mas mesmo eu sabendo, eu ainda continuo repetindo, porque não adianta só o autoconhecimento. Eu preciso fazer um mergulho extremamente profundo nos meus ganhos, nas minhas lealdades, nas minhas crenças, nos meus pactos com o dinheiro. Só a partir desse momento que eu posso escolher, a partir desse entendimento que eu vou escolher se eu continuo repetindo ou não. A Carol tá dizendo, eu tenho, quanto mais te acompanho, mais heranças vou descobrindo. Quanto mais amplio, mais heranças eu descubro. E aí você pode virar pra mim e falar, Lu, mas então isso é um problema. Quanto mais eu olho, mais eu percebo que eu tenho heranças. Sim, gente. Quanto mais eu olho, mais eu vou vendo as minhas heranças, os meus comportamentos, os meus hábitos e as minhas atitudes que antes eu jurava que eram minhas, originais de fábrica, e na verdade elas são dos meus pais, elas são dos meus antepassados. Eu tô só repetindo o comportamento. E para que serve saber isso? Porque, gente, só através da consciência, quando eu torno isso consciente, que eu me autorizo ou não a mudar. Então, é muito difícil eu mudar. Eu vou continuar lá na Praça Raul Soares, dando volta em círculo, se eu não entender a origem e a função do meu comportamento. Vamos trazer isso daqui para algo mais prático. Por exemplo, o emagrecimento. Eu vou lá, emagreço, faço todo um esforço,
faço todo um esforço e logo em seguida eu engordo tudo de novo. Eu continuo no mesmo comportamento. Por que eu faço isso? Porque eu ainda não entendi a função, o para quê, qual é a serventia da minha gordura. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Eu vou lá, junto o dinheiro. De repente, eu capoto meu carro. De repente, o pneu estraga. Aqui ainda tá ótimo porque eu tô gastando comigo. De repente, meu irmão bate o carro e eu preciso oferecer esse dinheiro para quem? Para o outro. Estávamos falando, eu e a minha melhor amiga aqui agora mesmo, como ela precisa se vigiar para usufruir o dinheiro. Porque para ela, o dinheiro, assim como para mim, o dinheiro é para o outro. Eu só consigo transformar isso em atitudes diferentes quando eu compreendo o meu DNA financeiro, eu entendo tudo aquilo que envolve a minha situação com dinheiro, a minha situação com gordura e entendo a função, o para quê, as lealdades, o que eu ganho quando eu perco meu dinheiro, o que eu ganho quando eu sou desorganizada com dinheiro. Toda vida que junto acontece alguma coisa, ou comigo, ou com os meus filhos. Lari, isso tem um para quê? Isso tem uma função. Ou isso esconde alguma coisa. E é para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá, gente. O que é o meu DNA financeiro? DNA financeiro, gente, é aquilo que eu herdei dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais financeiramente. É simples assim, são os comportamentos, as atitudes, os pensamentos, são as crenças. São as crenças que eu herdei da minha família. Onde que está o nosso maior erro? Qual que é o nosso maior erro? E por que nós nos complicamos tanto financeiramente? Ou por que nós não conseguimos mudar? Por que é tão difícil mudar? Porque nós não compreendemos o nosso DNA. A gente não estuda ele, a gente não fala dele. Falar de dinheiro ainda é tabu. Gente, eu tenho 41 anos. Eu estudei a psicologia durante 10 anos, para só depois eu estudar psicologia com dinheiro. Eu demorei 10 anos para me autorizar, para permitir estudar psicologia do dinheiro. Porque dinheiro ainda é tabu. É muito difícil olhar para isso. Olhar para isso sem direção é mais complicado ainda. Olhar para os nossos comportamentos financeiros é raro. É difícil eu sentar numa mesa com alguém que realmente olha, o que eu tô falando de olhar? Olhar para inveja, olhar para raiva, para o ciúme, para necessidade de agradar o outro, para pagar a conta, para ser o melhor. Eu não tô falando do ganhar mais ou gastar menos. Eu tô falando de comportamentos sutis, de sutilezas com o dinheiro que a gente não para reparar. A inveja que a gente tem quando a gente percebe que o outro trocou de carro. Todos esses comportamentos sutis, gente, eles fazem parte do nosso DNA financeiro. E essa pequena sutileza é quem comanda o nosso ser com o dinheiro. O meu desejo de ser amada, e para isso eu acabo abrindo mão do meu dinheiro para dar para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Eu pago a conta. O medo que eu tenho de ser inferior.
Então, quando a gente está falando de DNA financeiro, a gente está falando de algo muito mais profundo do que é ganhar mais e gastar menos. Nós estamos falando de pensamentos, sentimentos que nós temos que nos dói tanto e que por isso nós temos tanta dificuldade de olhar. Por exemplo, o meu sentimento. Eu juntava dinheiro para deixar disponível para alguém. Porque eu acreditava sim, que se eu tivesse dinheiro, eu teria importância. Se eu pagasse a conta dos outros, as pessoas iam gostar de mim. Por quê? Ao longo da minha infância inteira, eu ouvia, porque eu sou brava pra caramba, quem me conhece sabe que eu sou brava pra caramba, eu sou brava desde nova, então eu era errada, eu era grossa, eu era sem educação. Então, durante uma infância inteira, ao invés de ouvir elogios, eu ouvia críticas. Eu ouvia pessoas falarem mal de mim. Eu cresci entendendo que se eu tivesse dinheiro e eu proporcionasse os bens para os outros, eu ia ser legal, eu ia ser amada. E, gente, acredita, eu fiz isso durante muito tempo. Eu abri mão da minha saúde financeira em prol de ser amada. Mas aqui é só um exemplo. Eu tenho várias alunas com outros exemplos. Por exemplo, eu tenho alunas que acreditaram que dinheiro era só coisa de homens. E por isso elas abriram mão da sua capacidade. Elas colocaram a sua capacidade no lixo. Eu tenho uma que tá aqui na live que me mandou uma mensagem no final do ano e falou: Lu, eu tô dando conta de pagar tudo sem dívida. Porque ela aprendeu a olhar para sua capacidade. Ela virou para mim e falou: eu tô dando presente para os meus filhos de Natal sem complicar a minha história. Porque ela aprendeu a olhar para a sua capacidade. E por que ela não olhava para a capacidade dela? Porque na história dela, no DNA financeiro dela, mulheres não são capazes. O capaz é o homem. Isso está na história dela, está no DNA dela. No meu DNA financeiro, mulher tem que pagar conta para homem. Várias mulheres da minha família abriram mão do seu dinheiro para entregar para o homem. Então, o DNA financeiro, gente, é a história, é as repetições, é aquilo que se repete em gerações e gerações, de uma forma muito sutil, mas a gente não olha. Então, como eu sempre falo que aqui é uma aula, e eu sou muito professorinha, eu vou te dar um minutinho, quando eu bebo uma água, para você correr. Pegar um papel e uma caneta, pra gente fazer um exercício aqui, simples, fácil. Então, enquanto eu bebo aula e olho os comentários que eu não tô dando conta de olhar, corre lá, pega um papel e uma caneta, rapidinho. Deixa eu ver os comentários. Carol tá falando, realmente é difícil, mas é libertador quando conseguimos olhar para nossa relação com o dinheiro e sair dos lugares adoecedores que a gente muitas vezes nem percebe, inclusive as que herdamos. Gente, a nossa herança financeira a gente nem percebe, a gente passa despercebido. Adoro esses exercícios, são sempre muito descobertos. Vamos lá? Deixa eu beber minha água. Vocês já pegaram papel e caneta? A gente conhecer o nosso DNA financeiro, não basta eu pensar. Não basta, eu tô aqui, tô ouvindo isso. Não, eu preciso estar atenta, tá? Preciso estar atenta, olhar para ele, pegar um papel e realmente escrever. Eu não consigo descobrir o porquê eu não consigo prosperar. Kátia, nós vamos ter uma série de aulas mesmo, tá? Nós colocou live lá, eu fico magoada, porque são aulas mesmo, durante esse mês de janeiro inteiro, para te ajudar a encontrar
isso que você não consegue descobrir. Mas se você quiser aprofundar, o Heranças Financeiras é justamente para isso, para te ajudar a encontrar aquilo que te impede de prosperar e transformar a sua herança realmente em faturamento. Então, se você tiver interesse, fica aqui comigo em todas essas lives e vem com Heranças. Eu vou te apresentar ele daqui a pouquinho, tá? A frase que me vem é: eu não me permito. Peraí, vamos fazer o exercício. Vamos todo mundo comigo. Eu queria que você pensasse na sua família. Nós vamos pensar na nossa família. Então, eu tenho uma mãe, um pai, uma madrasta e mais 5 irmãos. Né? Minha família pequenininha, ela é grande. Queria que você pensasse e colocasse num papel aí essas pessoas. Seu pai, sua mãe, você, seus irmãos. Queria que você colocasse o nome deles separado, tá? De um jeito que a gente vai escrever ao redor deles. A gente vai pegar e fazer pequenas anotações ao redor desses nomes. Então, eu queria que você escrevesse o nome dessas pessoas espalhado na folha, tá? E agora eu queria que você parasse e pensasse. Quando você lembra do seu pai, tá? Quando você lembra do seu pai, quais são as primeiras coisas que ele fala a respeito de dinheiro? Anota aí no cantinho do lado do nome do seu pai. Por exemplo, meu pai chama Hernani, ou você colocou pai. Cria uma setinha e coloca: o que seu pai fala de dinheiro? Quais são as primeiras coisas que vem na sua cabeça quando o seu pai fala, quando você pensa que o seu pai fala de dinheiro? Outra, quais são os comportamentos do seu pai a respeito de dinheiro? O que vem na sua mente? Pode não ser real, pode não ser uma coisa que realmente acontece, mas o que vem na sua cabeça? Porque quando eu falo isso de real, sempre que eu penso no comportamento do meu pai, eu penso no meu pai comprando no supermercado uma caixinha de cerveja e se sentindo mais pobre, ao invés de se sentir mais rico. E eu nunca fui no supermercado com meu pai comprar uma caixinha de cerveja. Mas sempre que eu penso no comportamento dele, me vem essa memória dele ir no supermercado e voltando e se sentindo mais pobre e não se sentindo mais rico. Eu tenho uma ideia que toda vez que meu pai vai no supermercado, ele reclama do que ele tá pagando. Mas eu nunca fui lá com ele, por isso que eu tô te falando de real. Então pode ser uma coisa que você imagina. Então pega o nome do seu pai aí e lembra quais são os comportamentos, quais são os pensamentos. Depois eu queria que você fizesse a mesma coisa para sua mãe. Quando você pensa na sua mãe, o que vem na sua cabeça? O que ela fala de dinheiro? O que a sua mãe faz com o dinheiro? Qual que é o comportamento? Então, o que você lembra? O que vem na sua cabeça? Escreve aí num pedaço de papel. Escreveu? Gente, vamos lá. Esse chat está muito devagar. Escreveu? Estão conseguindo fazer o exercício? É só colocar um sim, não. Precisa de mais tempo? Você tá rápida demais? Estão conseguindo? Seu pai, sua mãe. Quais são os pensamentos? Quais são as atitudes? Agora eu queria que você pensasse. Ah lá, a Geise já disse que sim. Michelle disse que sim. Elaine disse que sim. A Aline, sim. Debinha, saudade de você. Sim. Seus irmãos. Quais são os pensamentos? O que você acha que seu irmão pensa sobre dinheiro? O que seu irmão fala sobre dinheiro? Débora tá boa. Sumida. Se você tem outros irmãos, eu tenho mais 4 irmãos, 5 irmãos. O que eles pensam? Eu tenho uma irmã que adora dinheiro.
e que para ela dinheiro é importantíssimo. Mas eu já tenho outro que dinheiro não é nada. Dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mundo pensa sobre dinheiro. Gente, tem uma coisa na vida, entenda. Todo mundo pensa sobre dinheiro, todo mundo age pensando no dinheiro e todo mundo tem problema financeiro. Até quem tem dinheiro, todo mundo tem problema com dinheiro. Dinheiro tá na relação. Então até quem tem dinheiro tem problema com dinheiro. Então todo mundo, seu irmão pensa sobre dinheiro. Mas você pode colocar, eu penso como meu irmão não pensa sobre dinheiro. Tá. Vamos ampliar um pouquinho mais? Coloca seus avós. O que seus avós faziam com dinheiro? O que seus avós pensavam a respeito de dinheiro? Lu, eu não conhecia os meus avós. Mas a gente pode imaginar. Se a gente conhecesse, o que você achava? Por exemplo, eu não conhecia o meu avô. Mas eu acho que o meu avô gastava sem ter. O que eu sinto da minha avó? O que eu acho da minha avó? Da minha avó eu conheci. Eu sou a única irmã que trabalha e produz dinheiro. Mas e os seus irmãos? O que seus irmãos pensam? Tá? Eu queria que vocês pensassem neles. Porque quando a gente faz esse exercício, gente, a gente começa a entender o que está ao nosso redor. Aquilo que eles pensam a respeito de dinheiro também é a nossa herança, é o nosso DNA. Eu não lembro quem, porque eu já esqueci. A Lari. A Lari falou sobre a desorganização. A desorganização dos meus pais também faz parte de mim. Quando eu faço esse exercício simples, eu olho que eu também sou herdeira desses pensamentos. Eu também tenho esses pensamentos. A pior coisa que eu posso fazer por mim, gente, é achar que eu sou realmente diferente do meu pai e da minha mãe. Eu não sou. Eu sou igual a eles. Eu posso escolher fazer diferente. Então, se o meu pai é desorganizado com dinheiro, eu também sou. Eu posso escolher me tornar diferente. Se a minha mãe é gastadeira, eu também sou gastadeira. Eu posso escolher não gastar. Mas o DNA, gente, ele é meu. Eu recebo dos meus pais. Não adianta minha mãe. Minha mãe é AA e eu querer ser O negativo. Tá? Eu falo muito com os meus alunos de herança. Filho de tubarão não nasce tartaruga. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar é esses comportamentos. Aqui a Maristela traz um negócio super legal. Que tem que trabalhar duro para ter dinheiro. É uma crença forte. Por mais que eu acredite que eu posso ter dinheiro na leveza, essa crença dela faz parte dela. Faz parte dela. O pior erro, gente, eu trabalho com isso tem muitos anos. O pior erro que eu posso cometer com meu DNA financeiro é realmente acreditar que eu sou diferente. Por isso que várias pessoas patinam com dinheiro. Por isso que várias pessoas não mudam com dinheiro. Porque eles se rebelam, eles ficam na raiva, eles ficam na birra. Minha mãe é péssima com dinheiro, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sou deslumbrante, eu vou ficar rica e ela vai ver. Pode até ficar rica, mas com vários problemas de relacionamento com dinheiro. Eu mudo a minha vida. Eu ando na minha vida financeiramente quando eu respeito e entendo a minha história, quando eu entendo o meu DNA financeiro. Gente, isso daqui é um pulo do gato. Quem entende isso daqui, essa riqueza que é essa aula, a importância que é isso daqui, transforma a sua vida. Foi olhando pra minha mãe que eu critiquei a vida inteira, tá, gente? Que eu critiquei a vida inteira. Oh, se critiquei. Pra quem não conhece minha mãe, tem um destaque do Natal. Vocês vão conhecer minha mãe. Pra quem não viu, vai lá, veja. Foi quando eu parei de criticar minha mãe e entendi que eu sou igual a ela, igualzinha a ela. Eu só escolho fazer diferente que eu prosperei.
Eu sou tão desorganizada quanto meu pai. E eu tenho a mesma potência que meu pai tem para falir. Eu só escolho fazer diferente. Gente, o pulo do gato. Esse presente aqui, gente, é fora do normal. Eu mudo a minha vida financeira quando eu olho para isso daqui. Quando eu olho para os meus irmãos. Eu tenho um irmão que fala que dinheiro não é nada. Eu também sei que eu sou capaz de achar que o dinheiro não é nada. Eu também tenho uma capacidade de menosprezar o dinheiro que vocês não imaginam. Eu que tenho que lembrar todos os dias que dinheiro é importante. Tem pessoas, até a Claudinha, minha chefe, falou comigo esse dia para trás. Quem te escuta acha que dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Não, eu também tenho uma capacidade gigantesca de achar que o dinheiro não é nada. Eu que lembro que se um dia eu quiser ter saúde de verdade, eu vou ter que ter dinheiro. Que se meu cachorro adoecer, eu vou ter que ter dinheiro para pagar. Que para estar aqui hoje, eu tenho que ter dinheiro. Agora mesmo, eu tô com um sogro na UTI. Com um tratamento caríssimo, uma doença raríssima, um tratamento caríssimo. E para poder dar qualidade de vida para ele, é preciso ter dinheiro. Então, gente, eu tenho uma capacidade gigantesca de menosprezar o dinheiro, assim como meu irmão. Eu escolho fazer diferente. Quando eu trago isso daqui pro meu coração, quando eu trago a minha árvore genealógica, o meu DNA, esse sangue é meu, gente. E aprendo a parar de criticar os outros, entender? Eu sou assim. É que eu consigo sair da Praça Raul Soares, sair da rotatória. É que eu consigo fazer diferente. Vamos lá. Quando eu consigo entender, por exemplo, meu pai é péssimo para venda. Eu também sou péssima para venda. Eu escolho todos os dias ser boa de venda. Vocês estão me entendendo? Eu não tô conseguindo ver o comentário de vocês. Tá. Tá, a Monique colocou uma coisa aqui muito importante. Meu irmão ganha muito, mas gasta o triplo. Está sempre endividado. Meu irmão, ele tá no meu DNA financeiro, ele faz parte da minha genética financeira. Como que eu olho para isso? Eu olho para isso e falo, eu posso ganhar muito dinheiro, porque se meu irmão ganha, eu também posso. Gente, se tem uma pessoa na sua família que produz dinheiro, significa que você também pode produzir. Se tem um cara que é bom demais, significa que você também pode ser boa demais com dinheiro. E aí ela continua, mas ele gasta o triplo. Ou seja, a mesma capacidade que eu tenho de ganhar é a capacidade que eu tenho de torrar. Isso é meu, faz parte da minha vida, eu preciso olhar para isso. O estar sempre endividado também é meu. Eu preciso olhar para isso. Gente, olha que rico é isso daqui, olha que potência é isso. O meu convite para vocês é, eu olho para eles para aprender com eles, mas não para consertá-los. Porque a única pessoa que eu posso consertar é a mim mesma. Quando eu parei de olhar para minha mãe e julgar minha mãe, eu aprendi a olhar para minha mãe e aprender com ela. Gente, minha mãe é foda. Minha mãe é muito boa. Minha mãe é muito boa. Quando eu parei de criticá-la, eu comecei a olhar o que ela tinha de bom. O que ela tinha de formidável. E olha que incrível. Quando eu olho para ela e vejo o que ela tem de incrível, eu aprendi a ver o que eu tinha de incrível também. Se a Monique conseguir olhar pro irmão dela e ver o que ele tem de incrível, ela também vai ver a mulher incrível que ela é. Gente, é muito rico isso daqui. Isso daqui é muito incrível. Ai, gente, eu não tô conseguindo entender o nome. Ilanaiga. A Ilanaiga fala, o fruto nunca cai longe do pé. Eu demorei muito, tá? Talvez pela minha incapacidade de entender isso. Que uma maçã nunca cai longe de uma macieira. Eu achava que eu era especial. De verdade. Porque lá em casa, ninguém nunca tem dinheiro. Então, o fato de eu conseguir juntar dinheiro, eu achava que eu era especial.
Eu achava que eu era maravilhosa. Não, gente, eu sou igual a eles. Toda a minha família, os ricos ou não são endividados. Meu pai fala que não tem dinheiro, mas é o único que não tem dívidas e nenhuma prestação. Quando eu olho toda a minha família, mesmo os ricos são endividados, o que eu entendo? Qual que é o meu DNA financeiro? O meu DNA é um DNA de dívidas. Eu sou uma máquina para fazer dívida. Eu sou boa demais. A próxima a fazer dívida, se não é que não fez, sou eu. Então, quando eu entendo que eu sou boa para fazer dívidas, que eu entendo meu DNA tá me contando que eu sou boa para fazer dívidas. O que eu faço com isso? Eu olho para isso e falo, gente, caraca, eu sou boa demais para fazer dívidas. Então, eu tenho que fazer arquiteturas de escolha que me impede de fazer essas dívidas. Por exemplo, minha mãe é uma boa para fazer dívida. Eu saía sem cartão de crédito, eu bloqueava meus investimentos, eu adorava fazer investimento futuro, adoro passear sem dinheiro. Você acha que eu vou na pracinha da Savassi toda vez com dinheiro? Não, eu tiro o dinheiro de perto de mim. Eu aprendi que, por ser uma máquina de fazer dívida, que esse é o meu DNA também, tá fé, eu precisava proteger o dinheiro de mim mesmo. Então, quando eu entendo o meu DNA, gente, quando eu entendo quem eu sou, eu crio estratégias para proteger o meu dinheiro de mim mesma. Agora, por exemplo, né, eu comentei com vocês que o meu sogro tá na UTI. Meu marido, ele tem um DNA de nunca usufruir do dinheiro. Ele aprendeu isso com o pai dele e aprendeu isso com o avô dele. O meu sogro e o avô do meu marido construíram muito patrimônio. O meu marido constrói muito bem o patrimônio, mas nunca usufrui. Esse é o DNA do meu marido. Sabendo disso, ele vai criando pequenas estratégias para usufruir o dinheiro agora. A gente brinca que ele precisa vigiar, porque senão ele não usufrui do dinheiro dele. Ele faz como o avô dele fez. Morreu e deixou um monte de patrimônio. O meu sogro também vai deixar um monte de patrimônio. Se o meu marido não prestar atenção nisso, ele vai seguir o mesmo caminho, tá? Eu trabalhava e ganhava pouco. Ateliê, pensa aqui. Quem mais na sua família trabalha e ganha pouco? Quem vive na sobrevivência na sua família? Quem mais? A quem você é leal? Qual história você está repetindo? Isso é o DNA financeiro. Gente, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo a importância de conhecer o DNA? Nós temos um mandato, nós temos uma história. O DNA financeiro, ele manda na nossa vida. Se eu venho de uma família de endividada, qual que é o meu mandato? Ser endividado também. Se eu venho de uma família que tem que trabalhar duro, qual que é a minha lei? Qual que é a regra? Ter que trabalhar duro também. Se eu venho de uma família em que as pessoas prosperam e vão à falência, esse é o meu mandato também. Se eu venho de uma família que a gente tem que viver só para servir o outro, nunca usufruir, isso é o meu mandato também. Por isso que olhar para as pessoas, fazer esse exercício de colocar o que seu pai, o que sua mãe, o que aconteceu, como que é, o que eles pensam, o que eles estão fazendo, amplia o meu olhar para eu ver quem eu sou. Mas eu só vou conseguir enxergar quem eu sou quando eu parar de jogar as pessoas da minha família. Quando eu sentar e fazer esse exercício e falar assim, o que eu posso aprender com a minha família? O que a minha família tem para me ensinar financeiramente? Porque se eu estiver no julgamento, eu tô na birra. Gente, como que eu vou querer aprender alguma coisa com alguém que eu acho que é um bosta? Não sei se eu posso falar isso. Então eu preciso olhar, se é que eu quero prosperar, tá? Porque se eu não quiser também,
Gente, prosperar é difícil demais. Mas não é difícil porque é difícil ganhar dinheiro. É difícil porque é difícil sustentar um sucesso. É muito difícil sustentar um sucesso. Então, se eu quero mudar minha relação com o dinheiro, eu preciso ir na origem. E qual é a minha origem financeira? A história dos meus pais. Tá. A Marina tá falando o seguinte: meus pais, meus irmãos administram bem, você também pode administrar o dinheiro, e eu não. Em algum lugar aí, você tá escolhendo, tem uma serventia, um para quê? O que você ganha administrando mal o seu dinheiro? Alguma coisa você ganha, nem que seja o lugar de ser vista. Tem uma função para que você precisa administrar mal o seu dinheiro. Eu nunca esqueço uma pessoa que gente, eu acho que eu vou amar essa pessoa pro resto da vida. Heranças 3. Ela virou pra mim e falou: Luciana, eu não prospero porque se eu prosperar, meu pai e minha mãe param de me dar as coisas. Gente, que mulher fantástica. Eu ainda lembro dela assim, com o maior carinho, porque ela tinha tanta consciência da sabotagem que ela fazia com ela. Então, se saía do lugar. Voltamos. Ô, trem bom. Alguém que me conta se nós voltamos. Voltamos. Obrigada, Geise. Voltamos. Graças a Deus. Então, se ela prosperasse, se ela lidasse bem com o dinheiro, ela saía do lugar de filha. Me veio outra aqui na cabeça. Se ela ganhasse muito dinheiro, ela ia ter que pagar a conta dos outros. Ela não sabe dizer não. Então, quanto mais dinheiro ela ganhava, mais ela pagava a conta dos outros. O que ela escolheu? Eu paro de prosperar, eu desorganizo minha vida financeira e assim eu digo não para as pessoas. Me lembrou outra pessoa, Heranças 4, que eu amo também. Kiri, maravilhosa. Super próspera, uma mulher de sucesso, ganhava rios de dinheiro e o pai começou a pedir dinheiro emprestado para ela. Ela não queria emprestar, mas ela também não tinha coragem de dizer não. O que ela faz? Gente, em questão de segundos, ela foi à falência. Hoje ela tem total consciência que para não dizer não, o melhor caminho que ela teve foi a falência. Nós vamos ter uma aula disso. Tenho certeza, nós temos uma aula de lealdades. Se ela tivesse olhado para o DNA financeiro dela e visse a dificuldade que as mulheres têm de dizer não, talvez ela teria aprendido a dizer não. Porque quando eu olho, porque não basta só eu ter consciência das minhas crenças, eu tenho que ter consciência das minhas crenças e criar um mapa, um programa, tá? Por exemplo, no meu caso, né? A minha família é especialista em falência, tá? Pode ser que eu erre meu caminho aí e um dia eu vou à falência também. Eu não falo pra você que eu não vou à falência. Eu falo pra você, eu posso ir à falência. Por isso, eu escolho olhar pro meu dinheiro todos os dias. Eu não posso, minha família foi toda falência. Eu não posso ser aquela pessoa que não olha extrato. Se eu deixar de olhar o extrato, eu vou à falência. Então, por ter essa informação, é que eu cuido do meu dinheiro. Por que eu falo tanto de dinheiro? Porque se eu não falar, eu posso ir à falência, tá? Então, gente, tudo isso daqui é importante para eu olhar para minha relação com o dinheiro. Antes de eu querer fazer o movimento das planilhas, buscar educação financeira, eu tenho que ter o meu DNA financeiro bem resolvido. Eu tenho que olhar para minha história, porque a minha história é o meu passado que vai me dar a direção para o meu futuro. E entenda, não é olhar para o meu passado e ficar no julgamento, na raiva, na birra. A gente vai ter a aula da raiva também. Eu amo a aula da raiva, gente. Se prepare para uma outra Luciana. Não é olhar para trás
não é olhar para trás, é olhar para trás para aprender a olhar para o meu futuro. É isso que vai te impedir de ficar paralisado. É isso que vai te ajudar a sair dessa rotatória sem fim, desse ciclo de repetição. Gente, quantas vezes eu juntava dinheiro e alguém vinha aqui me pedir dinheiro emprestado? Ou eu juntava dinheiro e alguém batia o carro e, tadinho, eu tenho que pagar. Comentei com vocês esses dias que eu consegui fazer uma viagem inteira sem nenhum perrengue. Gente, porque ter perrengue não é normal. O tal do perrengue chique não é normal. O perrengue tinha a ver com a minha história. Minha família adora um perrengue. Poder viajar sem perrengue nenhum, sem problema nenhum, sem ter parado na polícia, sem ter nada, sem uma coisa, é uma construção que eu venho fazendo na minha vida desde quando eu comecei a olhar para o meu DNA financeiro. E aí você vai virar para mim e falar assim, Luciana, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo. Olhar para minha história é extremamente difícil. E mais difícil ainda se eu não tiver direção. Se eu não tiver um caminho. Se eu não tiver um método. Então, para você que realmente decidiu mudar sua história financeira, que já entendeu que não adianta planilha, porque você já fez 700, porque eu já tinha feito, né? Que gente, diminuir aquilo que eu gasto, cortar o cafezinho, não pegar o osso do frango na comida aquilo. Para você que já fez tudo isso e não adiantou, mas que está pronto para fazer um mergulho profundo na sua história financeira, uma direção, o Heranças Financeiras é para você, que é um programa de autoconhecimento financeiro, no qual eu pego na sua mão e nós vamos fazendo um caminho, uma trajetória, respeitando a sua história de vida, tendo um tempo de elaboração para você olhar para suas finanças, olhar para suas relações com o dinheiro, fazendo uma maturação daquilo que você quer mudar e daquilo que você não quer mudar. Gente, porque tem coisa que eu não quero mudar, me custa caro demais mudar, né? Custa caro demais. Às vezes, se eu prosperar e ficar rica, ninguém vai gostar de mim, uai. Então, eu preciso respeitar a minha história de vida. Se você tem interesse de fazer esse mergulho profundo, o Heranças é para você. E não sei se vocês viram, aqui nos comentários tinha vários alunos meus. Tem aluno do Heranças 1, do Heranças 2, do Heranças 3, do Heranças 4, do Heranças 5. Tem aluno da segunda turma do Heranças Avançado. Então, gente, quem tá dizendo isso não sou eu, são eles. Eles estão aqui. Eles nem precisavam estar aqui, né? Graças a Deus. Eles nem precisavam estar aqui. Eles estão aqui porque é deles, tá? Por falar isso, gente, se vocês estão aqui, me dão aí um alô, tá? Quando que começa o Heranças? Nós vamos abrir as inscrições para o Heranças no dia 22 de janeiro. Nesse dia, nós vamos abrir as inscrições para o Heranças. Lúcia, só vai abrir as inscrições no Heranças dia 22? O que eu faço? Salva essa data e no meu direct nós temos um link que você se inscreve para você receber todas as informações, porque no dia 22 nós vamos ter vários bônus, vários descontos, várias possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de você ter 1 hora comigo. No dia 22 você vai receber essa possibilidade. Também vai ter a possibilidade de ir pro Ancestralidade Dinheiro, que é um curso que eu amo, que tem um número de inscritos pré-determinados. Então, no dia 22, você vai saber, você vai receber essa possibilidade, tá? A Geice tá aqui, a Fer tá aqui, graças a Deus, ó, tá vendo? Eles estão todos aqui. Peraí. Porque a gente ama e é um movimento que só vai aumentando. Nós temos uma verdadeira comunidade ali dentro, no qual todo mundo torce pela prosperidade, por prosperidade de todos, graças a Deus, e isso é incrível. Lu,
qual é o valor do heranças. Vamos falar do preço. Eu adoro falar do preço porque a gente tem mania de esconder as coisas. Não. O heranças tem um preço. O preço dele no dia 22. No dia 22 é de 12 vezes de 199,31 centavos. Gente, são 12 vezes de 199,31 centavos. Isso por um curso de 3 meses de autoconhecimento financeiro, no qual você começa olhando para o seu DNA e termina com ele criando um mapa para você realmente transformar sua vida. Acredite, são 3 meses que você transforma sua relação com o dinheiro, que você aumenta os seus rendimentos em no mínimo 3 vezes. Aí você vai virar para mim e falar: Luciana, mas eu sou concursada pública. Coração, a forma como você muda a sua relação com o dinheiro é avassaladora. A Fer que tá aqui, ela também é concursada pública. E o que ela trouxe para a vida dela, a mensagem que eu recebi dela de Natal, contando do quanto a heranças transformou a vida dela, é fora do normal. Vou até ver se eu acho a mensagem que eu recebi da Fernanda e colocar aqui nos stories para vocês verem. Mas, Lu, eu não quero entrar com heranças, eu não tô preparada ainda para olhar para tudo isso, eu vou deixar para uma outra possibilidade. No mês de janeiro, nós vamos ter várias lives. Por exemplo, amanhã, às 20 horas, nós temos uma live de crença. Aproveita essa oportunidade, anota na sua agenda, esteja aqui comigo durante todo esse mês, aprendendo cada vez mais a melhorar sua relação com o dinheiro. Bom, gente, é isso, né? Carol, eu sou heranças 2. A Hilda, você é heranças 4? Qualquer preço que você cobrar vai ser abaixo do valor do heranças. O heranças é um programa riquíssimo, gente. Não tem como pagar por tanto que você entrega e pelo poder de transformação do curso. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Obrigada, Carol, maravilhosa. Alguma pergunta sobre o DNA financeiro? Vocês entenderam a importância que é olhar para esse tema? E amanhã, às 20 horas, nós vamos olhar para as nossas crenças. Gente, o pensamento comanda a nossa ação com o dinheiro. Então, amanhã, anota na sua agenda, 20 horas, a nossa aula de crenças financeiras. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me mandam direct, tá bom? Ficamos com Deus e até amanhã.